Muito boa noite a todas, a todos, a todes. A Agência de Notícias da AIDS tem feito lives, meninas. Todas as terças-feiras, já tem um ano que a gente tem feito lives aqui pelo YouTube, pelo canal da agência, pelo Facebook da agência. E nesse mês que comemora o Dia das Mães, eu resolvi homenagear todos os tipos e formas de mães, não é? Muito bem-vindas todas. Marcela Tiboni, boa noite. Você está bem? Bem-vinda. Boa noite. Bem, é difícil de estar, né? Uma pandemia com gêmeos, mas tá tudo ótimo. Rosiane e Débora, bem-vindas. Boa noite. Vocês estão bem? Boa noite. Boa noite. Bem. Tranquilas. É porque, ao contrário de você, Marcela, é uma criança só. É a Eduarda que tem o quê? 5 anos, 4 anos? 5 anos. 5. Mas do que eu conheço as histórias da Eduarda, ela deve valer para umas 4 também. Vale. Com certeza. Eu imagino. E temos também a Adriana Saldanha Namosa. Meninas, bem-vindas, tudo bem? Tudo certo, obrigada, Roseli, obrigada por trazer essa pauta. Imagina. Para a gente contar um pouco, né, sobre essa história, né, sobre essas vivências. No nosso caso, já estão bem crescidos, né, Pedro com 22 e Stephanie com 21. Aí já faz. Você já nem lembra mais o que passaram. Lembra. Olha, gente, eu vou começar com a Marcela, porque a Marcela, eu acho que todas vocês, na realidade, acabaram virando militantes e ativistas de uma causa que é de todas as pessoas que sabem que maternidade é um processo bastante importante e muito sério. Mas vou começar pela Marcela, porque a Marcela, além de tudo, ainda fez um livro. Marcela, vamos lá, como é que surgiu a ideia de ser mãe? A ideia, eu sempre falo isso, que a ideia de ser mãe, para mim, eu acho que ela veio junto com a minha existência, mas que hoje, em 2021, eu não sei responder se esse desejo da maternidade é um desejo meu particular, ou se é um desejo construído pela sociedade patriarcal e machista, e que determina, desde que a gente nasce, que uma mulher é feita para se tornar mãe. Mas o que eu sei dizer é que o meu desejo de maternidade lá dos 5 e 6 anos, ele mudou muito, porque era um desejo de ser mãe ao lado de um homem. E quando eu descobri que eu ia ser mãe do lado de uma outra mulher, eu vivi muitos processos, inclusive o processo de um luto, de achar que não era possível ser mãe ao lado de outra mulher. Então, acho que foram desejos muito cambiantes e muito transformados ao longo de todo esse período de 38 anos. Onde foi que você falou assim, não, faz falta... está me fazendo falta dar vida e gerar uma vida e continuar vivendo através de uma criança. Onde é que foi que você sentiu? Porque acho que para a gente sendo mãe deve dar esse sentimento, né? Quando foi que você sentiu isso? Eu casei a primeira vez com a Ivane, a gente ficou junto 8 anos, eu tinha um desejo muito grande da maternidade e ela não tinha. E aí era muito curioso, porque eu queria ser mãe, mas o desejo da gestação já me era uma coisa estranha. Eu já estava com 25, 26 anos, e aí parecia que encaixar a maternidade com a gestação, uma coisa não ia. Quando eu me separei da Ivane e casei com a Mel, e a Mel falava muito assim, eu quero ser mãe e quero engravidar, aí parece que o desejo da maternidade de fato encaixou, porque eu entendi, e eu brinco que foi o dia que eu me senti mais sapatão, assim, na história de falar, meu Deus, eu vou ser mãe, e eu não vou precisar engravidar, era tudo que eu queria nessa vida. E eu sou uma mãe não gestante, né, e amamentei meus filhos por 2 anos, mesmo não gestando. Eu acho que esse desejo também de continuar a linha, né, da vida, ele também foi reconstruindo, tá, Roseli? Porque hoje eu olho para os meus filhos e não me vejo esteticamente neles, que é algo que a gente liga muito na maternidade, na parentalidade, né? Ah, vai ter meu olho, vai ter meu nariz, vai ter meu sorriso, parece eu quando era pequeno, e eu olho para eles e não tem nada disso neles, e não me faz a menor falta. Também foi algo que eu tive que construir, porque muita gente falava, mas as pessoas me perguntam muito assim, agora que eles nasceram, você não tem vontade de ter um filho seu? Aí eu respondo com uma cara de cactus, né, de fazer, eles são meus filhos. O que você determina como meus filhos? Eles nascerem de mim ou eles terem a minha genética? Então, acho que todas essas perguntas eu te daria muitas respostas ao longo da minha vida. Essa é a resposta que eu consigo te dar hoje. Rosiane, foi muito difícil ela te convencer ou você também sempre quis ser mãe? Boa noite. Não, foi fácil. Sempre quis ser mãe. Foi bem fácil. Aí achou a Débora, e aí? Nos encontramos, casamos em 2014.
E aí eu sempre quis ser mãe, né? Uma coisa muito era uma coisa assim muito minha, né? Assim, de querer ser mãe. A Débora, eu quero também. Então foi muito rápido esse objetivo, assim, né? Quanto tempo depois que vocês estavam juntas que vocês resolveram engravidar? Olha, eu acho que uns 4 meses. 4 meses a gente já queria levar adiante a história da maternidade, porque uma preocupação grande para mim era a minha idade, porque eu tenho uma diferença de idade com a Rosiane de 16 anos. Eu não queria ser mãe muito velha, né? Eu sempre adorei, para mim, a intenção de ser mãe independia de casar e fertilizar, de arranjar uma companheira. Para mim, poderia ser uma criança adotiva, eu sozinha. Mas quando eu me encontrei com a Rosiane, que nós tínhamos as mesmas ideias, nós partilhávamos das mesmas vontades, no início de 2015, nós já estávamos iniciando o processo. Primeiro foi com a tentativa de inseminação. Foi uma única tentativa, não deu certo. Tão logo a gente recebeu o ok do nosso ginecologista, que por sinal é meu cunhado, aí nós partimos já para a ideia da fertilização. Foi um caminho bem difícil, onde a Rosiane sofreu muito, é uma carga hormonal, são riscos muito grandes de trombose. A Rosiane sofreu muito, de ter inclusive um episódio de desmaio, de deixar todo mundo muito apavorado, um possível distúrbio de coagulação, mas nós levamos adiante, era tanta vontade de concretizar essa maternidade aí, que nós já, logo na primeira tentativa de fertilização, nós queríamos gêmeos. Inicialmente a nossa vontade era que viessem 2, mas pusemos 2 óvulos, implantamos, né? Também de doador anônimo, nós pegamos de fora do país, tentando alguma característica semelhante às nossas. Enfim, nasceu a Eduarda. Eduarda é a cara da Rosiane, é a cara. Eu digo que ela tem meu gênio. E uma coisa que a Marcela falou, que quando ela foi à frente dos filhos lá na maternidade, que alguém ficou chocado, eu também se chocavam muito comigo, até porque eu não sou modelo muito feminino, e se chocavam mais ainda porque achavam que eu era avó. E exatamente, mas eu tirava isso numa boa e eu dizia, não, que avó? Eu sou mãe. Minha filha. E aí eu explicava, e se não entender, isso também dentro do consultório. E, para minha surpresa, todos os pacientes que eu precisei contar, ou que viram foto da Eduarda e da Rosiane na minha mesa de consultório, ou que me ouviram falar por telefone, bom, eu nunca escondi. E é uma coisa maravilhosa, porque hoje meus pacientes querem ver as fotos da Eduarda, não as minhas. Eles querem dar presentes para a Eduarda, não para mim. Nunca mais ganhei nada no consultório. Natal, Páscoa, é só para a Eduarda. Essas duas aqui também conheço há muito tempo, e as crianças delas, que hoje têm 20 anos, as primeiras festas a gente ia lá estourar bexiga, era uma delícia. O Pedro tem quantos anos? A Stephanie tem quantos anos? O Pedro, 22, e a Stephanie, 21. Na verdade, Roseli, a nossa história, ela tem algumas nuances, são 21 anos de conceito, né, de família, né, vai fazer 21. Mas, na verdade, a chegada do Pedro, o processo de adoção, ele veio antes da gente se conhecer, né? O Pedro chegou em 1999. Adotei o Pedro sozinha, né? E esse processo de adoção veio de uma convicção muito grande, que eu sempre falei, da questão de maternidade, ela sempre me foi muito, muito pensando no processo de adoção. Eu nunca pensei em gerar uma criança. Eu nunca pensei em gerar um filho meu. A adoção, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. E era o processo de ser mãe
de garantir o direito a essa criança de contexto familiar, o direito ao amor, o direito à educação, a tudo que a família, né, dá a um filho, seja ele um filho adotivo, não adotivo, biológico, enfim, com todas as composições possíveis. Nós nos conhecemos no ano seguinte, vamos voltar um pouco nesse tempo. A gente se conheceu, a Adriana já tinha o Pedro, era um bebê, ia fazer... O Pedro chegou com 7 meses. Era um bebezinho de tudo. Foi muito difícil adotar o Pedro sozinha, Adriana? Olha, você sabe que foi até curioso, o período de adoção do Pedro... O período de adoção do Pedro, ele demorou 9 meses, cravado. Foi um período de uma gestação. 9 meses o Pedro chegou, com toda a regularidade de papelada e tudo mais, o processo todo ele, várias reuniões, várias visitas de assistente social, aquele trâmite todo normal para um processo de adoção. E quando o Pedro chegou com 7 meses. Nós nos conhecemos no ano seguinte. Isso. Certo? A gente se conheceu no Rally dos Sertões e nós estamos no Rally até hoje, né? E no Rally até hoje, né? Você foi fazer o quê no Rally? Quem fez o quê? Você estava cobrindo? Ela dirigiu. Não, ela dirigiu e eu fui navegadora. A gente tinha um carro da TV, né? A Adriana trabalhava com radicais na época, né? No ano anterior. Estavam as duas parceiras? Estavam as duas solteiras? Sim, bom, acontece. Passou a ser, né? Olha, Moseli, qual foi a sua reação quando ela falou, eu tenho um filho? Então, nenhuma, quer dizer, normal, na verdade, eu achei o máximo. Foi uma relação com o Pedro. A primeira vez que o Pedro me viu, o Pedro estava com um brinquedo na mão, assim, aí ele olhou para cima e pá, largou o brinquedo. Eu disse, nossa, aí alguma coisa aconteceu. Acho que alguma coisa que tem, né? E aí, enfim, aí a gente começou, na verdade, já ficamos, depois de pouco tempo, já juntas e já começamos a morar juntas, e o aniversário do Pedro a gente já passou juntas, né? Foi logo na sequência. E quando o Pedro fez 4 anos, chegou a Stephanie com 3 anos. Aí o processo da Teté, ele já foi uma adoção de uma outra forma, já foi uma menina de 3 anos, né? Então teve uma aproximação dentro da instituição, né? Porque era uma menina que já trazia com ela um repertório de vida, né? Anterior, não que o Pedro não tivesse com 7 meses, mas uma menina com 3 anos, ela já é uma outra configuração, né? Então, aí, você estabelecer as relações de carinho com a Stephanie, que não tinha tido a oportunidade de ter isso quando bebê, né? Foi como bebê desde que nasceu na instituição. Então, estabelecer toda essa relação, todo esse vínculo de amor, de afeto, de carinho, de confiança, de companheirismo. Então, foi muito diferente, né? Porque o Pedro bebê, né, chegou pronto, né? Estou aqui. E a Stephanie trazia já ausências com ela, né? E que foram recuperadas, que foram desenvolvidas, que foram entendidas. Então, hoje, os dois aí já moços, Stephanie está fazendo pedagogia, cursando pedagogia, e o Pedro é da área da informática, dos jogos, né, essa área mais de criação. Aí tinha o Pedro, aí como é que foi? Por que veio a Stephanie? Faltava um irmão? Era questão de família mesmo, né? De completar, né? De criar mais, né? Movimento, né? E por Pedro também não ficar ter uma outra irmã maior, né? Família maior, né? Mais convívio. E aí aí resolvemos, vamos entrar no processo. Mas todas as adoções foram, porque isso tem quantos anos atrás, né? Foi tudo a Adriana adotou como solteira, né? Tanto que a gente tem, né? Foi em 2011, né? Que a gente teve a possibilidade de regularizar, né, uma relação. Então, antes disso, era muito complicado você chegar num fórum, você chegar numa vara da infância, e chegar e colocar tinha suas questões, né? Claro. Não era um processo simples. A gente está falando aí de 2000,
2004, 2005. Né? As coisas hoje, elas estão, e apesar de ainda se ter muita dificuldade, elas estão muito mais fáceis. O Pedro foi em 99 e a TV em 2003. Qual foi a situação mais absurda que vocês vivenciaram, meninas? Eu acho que tem muitas, né? Acho que tem muitas. Eu acho que o fato, né, da Ana ser uma pessoa pública, né, muitas vezes, né? Eu acho que por esse fato acho que ameniza um pouco, né? Porque no mínimo as pessoas têm um pouco de vergonha, né? Assim, no primeiro momento ela, né, pelo menos disfarça. Mas assim, em escola, enfim, morar em condomínio, toda a relação, porque a gente simplesmente foi criar os filhos, né? Foi reunião de escola, restaurante, né? Reunião de pais, por exemplo, reunião de pais na escola. Não, uma reunião de pais. Uma reunião de pais na escola. Nós todos vivemos em uma sociedade heteronormativa. Ainda é heteronormativa. Acho que a história da Marcela, a história da Rosiane, a história que vocês trazem para nós e o enfrentamento de todos esses conceitos que vocês trouxeram, são situações para a gente dar mais um passo. Mas a sociedade é uma sociedade heteronormativa, patriarcal, machista, tudo isso que a gente já sabe. Reunião de pais, chegam duas mães, e aí? A gente não pode generalizar, que toda escola é igual, mas os meninos trocaram de escola algumas vezes, né? Não ficaram na primeira que entraram. E, na verdade, a gente chegava na reunião, ou nós nos dividíamos, a gente não ia a todas as reuniões juntas. Né? O que causava mais confusão ainda, né? Porque uma hora aparecia uma... essa aqui é a mãe, e essa aqui é a mãe. E coisas assim que muito, muito fortes, do tipo que qualquer questão, né? Qualquer fora do riscado de algum deles, isso pode ser alguma situação desestruturada da família em casa que gera, né, um menino mais com uma hiperatividade maior, ou uma menina que tirou uma nota que não era a nota esperada. Então isso pode ser que o fato de tudo muito velado, tudo muito sutil, mas tudo muito presente. Tudo muito presente. E não vou dar nome aos bois, mas escolas que a gente não imagina que atuariam dessa forma, né? Escolas ditas como as grandes referências progressistas, né? Futuristas, construtivistas, as pontes da vida, né? Todas essas, né, escolas que se diziam e que a gente se pegava numa situação, né, que não era bem assim. Então, eu acho assim, acho que esse processo de aprendizagem, a gente também tem uma questão que para a gente foi um aprendizado muito grande, Roseli, que eu não sei se a gente chegou a conversar claramente sobre isso algumas vezes, mas o Pedro é espectro autista. E a descoberta de um espectro autista, isso há 20 anos, chegar nesse diagnóstico era muito difícil. Você tinha diagnósticos diversos, mas ninguém chegava para você, a área médica e a educação como um todo, ninguém chegava para você e dizia, não, peraí, o diagnóstico é esse e o caminho é esse. Né? Então, a gente passou também por esse processo, né? Que era um processo de aceitação, um processo e um processo com ele, né? De como lidar com esse espectro autista, que características essa criança trazia diferentes de uma criança não autista, né? Como é que ele se colocava, como é que ele se posicionava nisso, né? E aí a gente... Além de todos os desafios, o Rosiane, o Débora, o Marcela, ainda o desafio, mais este desafio, como lidar com isso? Mais este desafio, como lidar com isso. Né? Então, para a gente era tudo muito novo, e principalmente porque a medicina, o profissional... O diagnóstico disso é bem recente, né? Também é muito novo. Né? Isso há 20 anos você falava, havia um diagnóstico aberto, né, que você buscava uma medicação, medicação não dava certo, não era isso, não troca, então assim, foi... Ritalina, né? A Ritalina, o auge da Ritalina, o boom da Ritalina, né? Então assim, não, toma Ritalina para o negócio centrar. Então a gente passou por todas essas nuances, né? Claro. Que foram nuances que, apesar, é claro, né, de
de todo o sentimento, né? Assim, até me emociono, assim, de falar sobre isso. Porque são registros tão lindos da vida, sabe? São registros tão lindos da vida. E a gente acredita muito, assim, que as coisas não são por um acaso, né? O fato de vocês estarem juntas, o fato das escolhas de vocês, né, de terem os filhos, de como tê-los com vocês, da mesma maneira da gente, do processo da adoção, tudo isso não é pequeno, né? É entender que esse conceito de família vai muito além de escolha sexual, vai muito além de cor, vai muito além, é amor na sua essência, né? É uma configuração... É cuidar do outro, né? É cuidar do outro, é uma configuração absolutamente igual a qualquer configuração de alguém que queira olhar ao outro com respeito, com afeto e com amor. O desafio da escola, Marcela, como é que está sendo para vocês? Cara, eles estão com 2 anos e meio e a gente optou por não colocar numa escola tradicional, a gente colocou num quintal de brincar. E aí é uma realidade muito diferente, né? Porque a gente conhece a dona do quintal, que pariu basicamente junto com a gente, ela estava grávida, a filha dela é 1 mês mais velha. E nesse quintal a gente chegou no primeiro dia de reunião e assim, todo mundo já sabia que a gente era um casal de mulheres. O meu perfil do Instagram é um perfil de ativismo da maternidade lésbica e da dupla maternidade. Minha vida é 100% dentro do perfil pública. Eu estou nesse momento do Dia das Mães fazendo campanha de publicidade para 11 marcas diferentes, marcas grandes, americanas, Lojas Marisa, Lojas Torra. Eu acho que hoje a gente tem um mundo bastante diferente de acolhimento de fato. Eu também tenho algumas coisas muito importantes, né? Eu sou uma mulher branca, classe média, que performo, mesmo sendo mais masculina que a Mel, eu ainda performo feminilidade, com o cabelo, com as roupas que eu uso, e eu moro em São Paulo, na Pompeia. Então, são muitos privilégios juntos que fazem, quando a Ana fala, e eu entendo e reconheço, com que as coisas sejam também veladas. Então, se há um desejo da fala, isso não acontece na nossa frente. O único lugar onde eu sofri homofobia são em 2 lugares. A medicina é um lugar extremamente homofóbico, onde eu já ouvi muita coisa de muito médico, e a internet. Quando a gente faz matéria para Globo, para Globo News, agora é Dia das Mães, a gente vai fazer amanhã o programa da Fernanda Lima, o UOL, enfim. Aí as pessoas vão para a internet para falar tudo que elas têm desejo de falar, mas que elas não falam frente a frente. Então, uma reunião da escola, no quintal de brincar, onde eles estudam, a gente chega lá, as crianças abaixam no portão, porque é um portão todo assim, vazadinho, e falam assim, as mamães dos gêmeos chegaram, as 2 mamães deles estão aqui. É esse tipo de acolhimento que eu recebo. Mas são crianças de 1 a 5 anos. Ainda não tem, eu estava o ano passado indo buscar as crianças, e um menino falou assim, eles não têm pai? Não, eles têm 2 mães. Mas como que eles foram feitos sem um pai? E aí eu falava, cara, eu tô pronta para falar isso com qualquer pessoa homofóbica que vier falar, e meu filho não tem pai, é um doador, mas como é que eu vou falar com uma criança de 5 anos? Eu comecei a falar de banco de sêmen, porque a gente comprou um sêmen, e ele foi me olhando assim, de repente ele saiu para brincar, porque aí eu fiquei com uma cara, falando, cara, eu consigo explicar para uma criança de 5 anos o que é um doador, mas eu acho que a gente tem uma realidade bastante diferente, mas a gente ainda não chegou no lugar escola, a gente ainda está no lugar quintal de brincar, 10 crianças pequenas, convivendo com pais que são 100% dentro da bolha, anti-Bolsonaro, pensamento de esquerda, galera tatuada, então é uma realidade bem diferente, assim. Débora e Rosiane já chegaram na escola, e aí? Já, desde os 8 meses, né? E a escola foi super acolhedora, todo mundo, né? As diretoras são 2 mães. Também uma das diretoras, né, tem um filho adotivo. Então, assim, bem legal. A gente, Dia das Mães, elas perguntavam, né? E aí, Dia dos Pais, como é que nós vamos fazer, né? Então, elas ficavam bem preocupadas, né? E a gente deixava a coisa acontecer naturalmente, né? A Eduarda que realmente que definia o que ela queria no Dia das Mães, Dia dos Pais e outros temas assim. Com as crianças, as amigas da escola, né, que hoje já estão com 5 anos também, nunca tivemos problema. Então, assim, elas entenderam, são 2 mamães, e isso foi bem importante pra gente, porque foi surpresa, né? Sim. Até teve uma criança que falou, mãe, a Duda tem 2 mamães e eu só tenho uma.
Então, isso é bem legal. Então, a criança ela é muito natural, né? Isso foi importante para a gente, né? Eu concordo muito com a Marcela, porque a gente também está naquele quadrado mais tranquilo, uma médica, uma engenheira, somos bem-sucedidas, brancas. Então, eu acho que a gente também, na cidade de São Paulo, eu trabalho no Einstein, isso, de alguma forma, eu acho que nos poupa de alguns comentários mais idiotas. Mas nós tivemos um caso, sim, eu acho que isso tem que ser contado. Eduarda tinha uma amiga na escola que ela tinha verdadeira adoração, sabe a melhor amiga? E nós, às vezes, nos incomodávamos um pouco, porque era uma menina mais fechada, mais tímida, muitas vezes não queria brincar com ela, ou dormia na escola, elas eram bastante diferentes. Quando a gente ficou sabendo que a menina saiu da escola da Eduarda, e nós ficamos sabendo que o pai desta menina não nos aceitava, não admitia que a filha tivesse uma amiga com duas mães. Olha, foi um caso, passou batido, fico muito triste por essa criança, que já vai ser criada com essa cabecinha, mas, no geral, é muito tranquilo. Inclusive, os pais das amigas da Eduarda, dos amigos, a maioria são casais, alguns estão já separados, todos frequentam a nossa casa, a nossa chácara e vice-versa. Nunca tivemos problema. Eu quero trazer para a nossa conversa a Regiane, por favor, que a Regiane é sexóloga, é psicóloga. Regiane, eu tô na frente aqui de 6 mães, a parceira da Marcela não está, mas de 6 mulheres mães que inovaram, que trouxeram possibilidades múltiplas e amplas de amor, de acolhimento, de solidariedade e de cidadania, não é? Qual é o maior desafio da gente nesse sentido aí, nesse século XXI? Boa noite a todas. Muito obrigada, Roseli, pela oportunidade de poder falar. Eu estou aqui emocionada, assistindo nos bastidores esse verdadeiro desfile de amor e afeto. Estou ouvindo essas mães falando e estou muito emocionada no momento que a gente está hoje no Brasil, num momento tão difícil, de tanta regressão, né, de tanto retrocesso. Ouvir essas mães dizerem, eu acho que é um sinônimo, ser mãe é um sinônimo de nutrir, proteger, cuidar, amar, e principalmente, eu acho que uma coisa muito importante que elas falaram nas entrelinhas da conversa de hoje, o amor incondicional. Ouvindo essas histórias de famílias construídas em cima de amor e afeto, e um amor incondicional, ou seja, eu te amo apesar do que você é e apesar do que você vai ser. Eu ainda acredito no desenvolvimento e evolução do ser humano. Adriana Moser, o que vocês querem falar para as mães, deixar de mensagem aqui para todas as mães do mundo? Não vale a pena, super vale a pena. Ser mãe é um presente, é um privilégio, é um aprendizado a cada dia. E a coisa mais bonita, assim, é de vê-los, né, dizendo aos outros, eu tenho 2 mães. É isso, um amor puro, incondicional. Veio mudar a vida da gente. Poder olhar hoje não é mais relógio, para o celular, e ver, eu estou indo embora, eu estou indo buscar minha filha na escola. Não tem coisa melhor do que ela sair correndo da escola e dizer, mamãe, você veio. Vale muito a pena. É muito bom. Eu queria dizer que é possível, que dá, que hoje não é mais aquele lugar do luto que eu vivi quando eu tinha 19 anos e achei que não dava. Hoje existem várias maneiras de composições familiares, que a gente normatize esse modelo de família e que a gente pare de dizer é um novo modelo familiar, porque não é possível que a minha família seja um novo modelo se a Ana e a Adriana, 20 anos atrás, já tinham esse modelo familiar. A gente vai ser novo até quando? Acredita e faz, porque exemplo tem aos montes. É só olhar para qualquer rede social que você vai encontrar um monte de modelo de família com 2 mães e tá tudo bem. A gente é super feliz, as crianças são incríveis, a gente se ama e tá tudo certo. Minhas queridas amigas mães, muito obrigada, viu? Foi lindo. Muito bom. Parabéns. Semana que vem é Dia dos Pais.
E aí eu falei, pô, no Dia das Mães, senhores, nós fizemos, que aliás não foi no Dia das Mães, foi no mês de março, março e maio, nós fizemos uma live falando de mães homoafetivas, né, da maternidade homoafetiva. E aí eu falei, não, nós temos que falar de paternidade homoafetiva, porque os senhores são pioneiros. O David Miranda é deputado federal pelo Partido Socialista da Liberdade, o PSOL. É um jovem, Tony, é um jovem, um garotão, olha que é bonitão, né? Bonitão, aí, ó. 35 anos, nasceu na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, já fez um monte de coisas na vida, depois eu vou contar um pouquinho de tudo que ele fez. E tanto ele quanto o Glenn são os pais do Marcelo, e o Marcelo tem hoje 17 anos. O Tony Reis é professor, é doutor em educação, é mestre em filosofia, já fez também um monte de coisas na vida, não é? E hoje ele trabalha diretamente com a questão dos direitos humanos voltados para a população LGBTQI+, no Brasil e também na América Latina. E é pai, junto com o Davi Harad, não é isso? É pai de 3 garotos, do Alisson, 2 garotos e uma garota, do Alisson, da Jéssica e do Felipe. 20, 17 e 15 anos, ou seja, vocês são pais de adolescentes. Isso é um grande desafio também, nesse momento que a gente está vivendo. Mas vai lá, vamos lá. Você esqueceu de mencionar o João e o Jonatas. Você só falou do Marcelo. Só falei do Marcelo, tem mais 2. Espera aí, tô louca, tá aqui. Tem. Tô louca. O João Vitor e o Jonatas. Um tem 13 e outro tem 12, respectivamente. Então, estava no parágrafo de cima. Obrigada por incluir, é isso mesmo. Estava no parágrafo. Óbvio, o Marcelo, a questão é, o Marcelo, eu estou como guardião dele agora. Ele não é meu filho ainda no processo legal, porque a gente ainda está tramitando nas coisas ainda que ele tem a mãe dele, entendeu? Então, eu estou como guardião dele ainda. São 3 filhos e são 6 crianças ao todo, 6 adolescentes. Seu pai é vivo, David? Boa noite. Eu não conheci meu pai, não está na minha certidão e, nunca foi uma grande questão para mim na minha vida não ter uma figura paterna, porque eu saí de casa quando eu tinha 13 anos de idade, vivi uma vida na rua, fazendo muitas coisas, trabalhando desde muito cedo, então a figura paterna nunca foi muito relevante para mim, porque nunca tive. Eu tive meus primos, que são meus irmãos, que me criaram junto com a minha mãe, então, assim, eu tenho muita referência no meu padrinho, né, e numa família grande, e aí, por isso, a vontade de ser pai não tem nada a ver com referência de ter pai, mas a vontade de ter uma família grande por crescer numa família grande. Senhor Tony Reis, seu pai, quem era o seu pai, como era a relação com seu pai? Primeiro, eu tive uma experiência triste, eu perdi meu pai quando eu tinha 1 ano de idade, mas eu fui criado por uma mãe maravilhosa, que fez um papel muito bacana de pai, mãe, amiga e grande mentora. Minha mãe era aquela pessoa, criou 6 filhos, e eu sou o caçula da família, e me sinto muito bem. E a minha necessidade de ser pai não passou pela questão da paternidade, então eu não tive essa figura paterna, mas a minha mãe exerceu muito bem, criou 6 filhos, ela sempre falava, todos eles, nenhum foi desviado, né? Quer dizer, eu sou viado, né? Mas não desviado. Então, nesse sentido, a minha experiência, eu perdi meu pai quando eu tinha 1 ano de idade. O David contou que uma das referências masculinas para ele foi o padrinho. E quem foi a tua referência masculina no decorrer da tua trajetória, Tony? Meus irmãos. E assim, não muito boa, porque meus irmãos eram muito machistas, então eles me obrigavam a jogar bola e eu odiava jogar bola, porque eu gostava de jogar queimada e vôlei, sabe? E aí eu tive meus irmãos, eles batiam, falando, não, você tem que ser homem. Eu sou homem, mas eu não gosto de jogar bola, porque o jogo de futebol é muito bruto. E eu não gostava, eu gostava de jogar vôlei, gostava de jogar queimada. Então, a minha paternidade, pelo menos,
era com os meus irmãos com quem eu tive uma convivência não muito salutar por causa dessa questão. Eu era sempre o mais sensível, eu queria estudar, eu queria ler, e eles não, eles queriam jogar bola, eles queriam fazer, sabe, aquelas coisas de macho alfa, e eu sempre fui o que tinha que, quando era para escrever alguma coisa, eu era chamado. Você foi obrigado a jogar bola também, David? Não, eu era do time que jogava bola mesmo. Eu pulava o muro de casa e corria para a rua para poder jogar bola. Eu era mais desse time ali. Mas também, né, da leitura, mesmo depois que eu saí de casa, eu trabalhei no centro da cidade, no Rio de Janeiro, né, numa loteria lá que tinha, entregava papel na rua, entregava bolão da loteria, mas eu sempre comprava livro ali em frente ao Largo da Carioca, que tinha muito pessoal vendendo livro, sebo, aqueles livros velhos. Então, assim, todo dinheiro que eu conseguia, fora as contas que tinha que pagar da casa, né, quando eu tinha saído, então eu sempre pegava alguma coisa e deixava separado para comprar um livro. Gostava muito de Richard Bach, Paulo Coelho, autoconhecimento, e eu acho que isso daí também me ajudou bastante. Hoje, inclusive, eu sou amigo do Paulo Coelho. Olha como é que o mundo dá voltas. Tony, essa sua veia ativista veio de quem? Pelo sofrimento. Eu, dos 14 aos 20 anos, eu venho de um background de catolicismo, então inclusive, ainda sou católico. Alguém fala assim, Tony, eu sou muito católico, então eu venho de uma família muito católica, e todo domingo na igreja. Então, eu cheguei aos 14 anos e falei, mãe, eu sou gay. E aí começou toda uma discussão. Então, eu fui procurar o padre falou que eu era pecador. Procurei uma professora, a professora falou assim, olha, você é fora da norma. E aí procuramos um médico, um médico da cidade, e falou que eu era doente. Então, esse estigma, que inclusive persiste até hoje, de pecador fora da norma e doente, eu sofri muito dos 14 aos 20 anos. Então, a partir disso, que eu sofri muito, eu morava no interior, numa cidade muito pequena, aqui no interior do estado do Paraná, e quando eu vim para a capital, eu me libertei, eu tive a possibilidade de morar na Europa 4 anos, e foi aí que eu pensei, eu vou ter que estudar, eu vou ter que lutar, porque eu não quero que nenhum adolescente, nenhuma criança, ninguém sofra o que eu sofri. Então, para mim, é isso que vem essa força, que eu sou indignado, assim, se tem uma discriminação contra uma pessoa LGBTI+, e agora com meus 3 filhos são negros, também contra o racismo. Então, vem daí esse veio militante, de organizar, de lutar pelos direitos, e também de estudar, sabe? Que eu acho que é muito importante. Você tem que ter argumentos quando você faz uma luta. Você tem que você não pode só dar o depoimento, porque senão é importante os depoimentos, eu sempre falo isso, mas é muito importante você entender todos esses meandros da política, os meandros do direito, e isso fez com que eu tomei gosto, e eu estou com uns 37 anos de luta, já estou para me aposentar, mas não vou me aposentar enquanto eu estiver força para lutar, de escrever, de debater. Está aí o deputado David Miranda, nós trabalhamos juntos lá, sempre estamos juntos, vendo o que um pode se ajudar para fazer todo esse processo de resistência. E, David, você, sua veia de ativista veio de onde? Bom, vem do lugar de autorreconhecimento e do preconceito que a gente sofre dentro da sociedade, né? A gente tenta maquiar durante muito tempo, não ser o que a gente é, por causa dessa sociedade que é extremamente racista, LGBTfóbica, machista. Então, a gente tenta se encaixar em muitos padrões e tem uma hora que a gente cai na realidade que a gente não vai encaixar nenhum desses padrões, e a realidade é que o que a gente pode fazer no momento e o que a gente deve fazer é a construção de um mundo mais diverso.
E aí minha militância vem desse lugar onde eu vejo todas essas coisas que acontecem no mundo e gera uma revolta muito grande dentro de mim, porque eu vejo o que acontece nas favelas, eu vejo o que acontece com os LGBTI+, eu vejo o que acontece com os negros dentro da sociedade, e eu quero estar ali, porque eu sinto essa dor ali, não exatamente como a pessoa está sentindo, mas é uma dor que é uma pessoa que é como eu, que vem dos lugares oriundos que eu venho, que tem tudo isso. Então, a minha militância, ela vem muito desse lugar de me inspirar para poder tentar transformar o máximo que eu posso, com todas as capacidades que eu tenho e com todos os defeitos que eu tenho, mas também com as qualidades que eu tenho e com a história que eu tenho, com a evolução que eu tenho, para melhorar a vida das pessoas. Então vem muito desse lugar. Mas também tem muita gente que é muita referência para mim. O Tony é muito referência para mim. O Tony sempre está ali na vanguarda, lutando bastante. Tem o Cláudio, tem várias figuras que você olha, tipo o Jânio de Castro, que infelizmente nos deixou, que era uma das pessoas que eu mais amava nesse mundo, que era uma referência, assim, de amor, de pessoa que estava ali, sabe? E você olha para tantas histórias, quando você começa a se reconhecer como parte dessa população, como parte da comunidade, como parte da sociedade, como ser humano principalmente, você não tem um outro caminho, a não ser lutar contra a desigualdade do mundo. Então, assim, a minha militância vem dessa indignação e do olhar que a gente tem pelo mundo. Então, eu sempre vou estar lutando e vou sempre estar colocando o meu corpo, minha mente, a minha vida, inclusive, em risco, porque se eu não fizer, se a gente não fizer, a outra geração vai estar fardada aí a morrer mais do que a gente, porque a gente não vai estar conseguindo passar aí uma agenda para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos anciões e todas as outras pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, acho que vem dessa energia de que a gente se reconhece no outro, e pelo outro, como um sentido de ser humano e sociedade, a gente tem que fazer. Não bastava ser só ativista, Tony? Tinha que ser ativista e pai? Aí é uma questão assim que eu faço questão de responder. Eu sempre quis ser pai. Inclusive, quando eu vim para Curitiba, que eu ia ao mercado, eu via aquelas crianças fazendo birra no mercado para deitar no chão e falava, quero bolacha, quero chocolate. Eu chorava e falava assim, e eu voltava de casa chorando, falava assim, quando eu vou ter uma criança chata daqui? Porque eu queria ser pai, eu queria acolher aquela criança. Então, eu sempre quis ser pai, sempre quis. E aí, tive a felicidade de encontrar meu esposo na Inglaterra, em Londres, no metrô, e falar para ele se ele queria... A primeira frase que eu falei para ele, você quer ser meu marido pro resto da vida? E ele falou assim, olha, vamos conversar. E foi muito bacana. E nas conversas, a primeira coisa que falou assim, mas eu quero ser pai. Eu também quero ser pai, então vamos fazer essa dobradinha. Então, eu sempre quis ser pai, eu sempre quis ser pai, eu sempre tive essa noção de construir a família. E o preconceito e a discriminação, inclusive, me sensibilizou muito um vídeo do Thales Bretas, que passou essa semana, da Natura, que ele fala isso. Mas o preconceito, a discriminação, falou, eu não vou conseguir. Então, nós lutamos e conseguimos. E foi uma barra. Demorou 7 anos o nosso processo de adoção, e a gente conseguiu. Foi o Marco Aurélio, o ex-ministro do STF, e a ministra Carmen Lúcia, que deu a adoção do Alisson, e da Jéssica e do Felipe. Os 3, inclusive, são da terra do deputado David Miranda. São carioquinhas, e eu me sinto muito realizado. Foi a melhor coisa... Quer dizer, o David, para mim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. David, 32 anos casados, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi encontrá-lo. E segundo, foram meus filhos. Os nossos filhos são tudo, absolutamente tudo para a gente. Adoro, 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 em todos os sentidos, inclusive as partes ruins de ser pai. Imagina, sabe, aquela questão de você ser abraçado de manhã cedo, você chamar atenção, sabe, você levantar a voz, porque vai ter que levantar, os deveres, as notas, enfim, é muito legal. Você ser responsável por uma vida é muito legal. E quando essa vida, muitas vezes, começa a repetir algumas coisas que você ensinou há 10 anos, isso, para mim, é a realização.
David, faltava ser pai, por quê? Como eu falei, olha, eu cresci em uma família muito grande, né? Vamos lá, assim, minha mãe biológica, ela morreu quando eu tinha 5 anos de idade, né? Então ela deixou eu e mais 5 irmãos para trás. E aí meus irmãos caíram no mundo. A minha mãe adotiva, que é minha tia, ela me acolheu e ela tinha mais 5 filhos. Então eu cresci numa casa assim com muita agitação, uma casa grande, família grande, e eu sempre tive o sonho de ser pai, de construir minha família, de casar. Eu vi no Tony, a gente tem uma história parecida, né? Porque ele casou com um inglês, eu casei com um americano, ele tem 32 anos de casado, eu tenho 16, vou para 17, metade e metadinha, hein, Tony? E assim, eu e o Glenn, a gente se apaixonou no primeiro dia, em uma semana a gente estava morando junto, e foi uma loucura e continua sendo uma loucura até hoje. E eu me lembro assim, muito bem, em 2015 a gente tinha viajado para Tortola, no Caribe, e a gente já tinha ganho o Oscar, a gente tinha ganho o Pulitzer, que era um prêmio de jornalismo, né, com o Glenn, e eu já tinha insistido com ele sobre a ideia. E aí eu falei para ele, o que mais a gente vai querer agora para você esperar para a gente ter filho? E aí a gente começou o processo e foi muito lindo. A Sônia Bride, que fez as publicações do Snowden com a gente aqui no Brasil, foi uma apoiadora demais, ela e o Paulo, o marido dela, e aí a gente conheceu outros casais, aí começamos a fazer o processo. Diferente do Tony, a gente demorou 1 ano e meio no máximo, a gente já estava conhecendo nossos filhos, porque foi 1 ano, a gente foi diplomado, e em 2 meses eu estava recebendo a foto dos meus moleques, que a gente colocou o país inteiro, a gente colocou, né, assim, idade de 0 a 10, e aí a gente pegou com a possibilidade de ter um irmão ou irmã, entendeu? A gente pegou os 2 molequinhos lá e conhecemos eles em Alagoas, e assim, transformou minha vida, porque, cara, quando eu vi a primeira vez o Jonatas e o João Vitor, assim, tipo, sabe, assim, mudou tudo. A gente fez uma ligação e eu parei, quando a ligação acabou, eu comecei a chorar, porque eu sabia que eu tinha conhecido meus filhos, sabe? Foi uma das experiências mais incríveis que eu pude ter. E, assim, cada dia, cada momento é uma coisa diferente, uma brincadeira diferente, a atenção, a evolução, sabe, sim, o ensinamento, o que você aprende. Cara, eu era um cara assim mais explosivo. Você tem que ver como é que o tom muda, a paciência, o nirvana parece que chega quando você tem filho. Às vezes você perde a cabeça também, né? Mas é aquela coisa natural, sabe? Assim, eu percebo que o meu tom de voz muda com meus filhos, sabe? Assim, a maneira de cuidar, de tratar, de levantar, de quando estão doentes, assim, o teu mundo para, sabe? Uma coisa assim, uma órbita completamente diferente, e coisa pequena se transforma em coisa muito grande, e as vitórias deles, qualquer vitória é sua vitória, é um orgulho muito grande, é uma paixão muito grande, assim, e é um amor que eu nunca senti na vida, que é uma coisa assim sobrenatural, assim. Então, assim, é muito realizante, assim. Quem estiver assistindo aí, tiver vontade, corre atrás, porque assim, a formação de família é uma coisa linda, e eu sou muito grato pela minha. E o Marcelo, né, que eu tô como guardião, só para poder também falar, Roseli, o Marcelo começou a frequentar a nossa casa porque uma pessoa que trabalhava na nossa casa morava perto dele, era amigo dele, ele ia lá para casa, porque eu não queria que meus filhos deixassem a realidade deles, né? Porque eles vieram de favela na Alagoas, então eles estão vivendo numa classe média alta, no Rio de Janeiro. Então a escola, que tinha muita gente, sim, eu queria que eles vivessem a realidade da onde eu venho, com os primos da família, com os amigos que vêm oriundos da favela, para também ter um clima assim. E o Marcelo, ele foi lá para casa todos os finais de semana, ficando com os meninos chamam ele de primo, e acabou que ano passado, com a pandemia, estava tendo um tiroteio na favela onde ele morava, e ele foi lá para casa, passou a quarentena com a gente, e a gente colocou ele na escola, tudo em acordo com a mãe dele, tudo certinho, e agora a gente está como guardiões dele, e a gente está com 3 moleques, 17,
um que vai fazer 14, agora dia 2 de setembro, e outro que está com 12. Imagina como é que é uma casa cheia de homem, cheia de testosterona. David, por que é muito bom ser pai? Porque eu amo passar tempo com meus filhos, eu amo brincar com meus filhos, eu amo cada pedaço da existência deles, porque me deixa mais completo, porque me deixa mais centrado, porque eu não consigo imaginar minha vida sem esses moleques. Assim, é a briga que eles fazem e aí daqui a 5 minutos já tá tudo bem. E aí é aquele grito, eles chamam em casa, né? É pai David e pai Glenn, né? Porque aí chamava pai e aí os dois falavam oi. Aí eles sempre falam assim. É porque a vida ela não faria mais sentido se eu não tivesse meus filhos, assim. Ser pai é muito bom porque meus filhos são meus amigos, de jogar videogame, de jogar bola, de aventura. É que eu vejo uma transformação pelos olhos, assim, deles na vida completamente, né? E a gente ainda vai ter mais filho, Tony. Eu estava falando isso até hoje com a Fernanda, né? Eu estava batendo um papo com a Fernanda Melchiona, que a gente estava aqui, né, conversando, e hoje, assim, a gente ainda vai ter mais filhos, porque a gente gosta dessa casa cheia, assim, com a molecada correndo, brincando. Eu adoro, a gente ainda tem bastante energia, então que a gente tenha mais filhos aí, tenha mais felicidade, e também possa dar oportunidade também, né, para outras crianças, oportunidades que eu não tive, oportunidades para poder crescer, poder fazer uma diferença na sociedade, formar esses seres humanos e ser formado por eles, né, também, porque muito que a gente fala, a gente aprende muito com o filho, aprende muito, sabe? Eles ensinam com amor, com exemplo, com coisas que eles aprendem e transparecem para a gente aprende muito com erros, assim, pais de primeira viagem aprende muito, né? Então, assim, a gente está sempre errando e acertando ali, mas quando a família está unida, aquele núcleo, assim, que você sabe que tem muito amor ali, nada mais precisa. Então, assim, é muito bom ser pai, porque eu sou pai dos meus filhos, e não poderia ser diferente do que é agora. O que a paternidade te trouxe, Tony Reis? Eu sou menos egoísta. Agora eu tenho problemas reais, eu não tenho mais problemas imaginários. Eu não fico, qual que é a morte da bezerra? Não, agora nós temos que ver, a gente tem que planejar com eles e ter a paciência. Hoje eu sou uma pessoa mais paciente, sou uma pessoa mais humilde, menos egoísta. Nós éramos muito egoístas, eu e o David. A gente pegava e ia, vamos viajar, então a gente ia viajar para tudo que lado. Não, agora a gente quer ficar dentro de casa, a gente quer fazer uma boa comida, agradar os filhos. É algo, Roseli Tardelli, você falou, é uma experiência, eu recomendo para qualquer ser humano. Claro que a pessoa tem que tomar uma decisão. É algo que, para mim, se 1000 vezes eu tivesse que adotar, eu gostaria de ter adotado as nossas crianças mais cedo. Eu gostaria de ter pelo menos uns 5, mas eu já fiz a ligação das trompas, eu não vou poder mais, já fechamos a fábrica aqui, mas eu tenho, assim, eu queria pegar um bebezinho, sabe aquelas coisas assim porque, claro, os nossos filhos, eles são filhos, inclusive agora o mais velho, ele foi morar em Brasília, ficou lá 6 meses, voltou, veio para casa, depois morar com os amigos. Ele fala que ele está sendo filho pródigo, mas ele falou assim, agora não saio de casa, mas nem para lugar nenhum, eu quero ficar morando o resto da vida com vocês. O mais velho. E é muito legal isso da gente dar a liberdade para o filho. A Jéssica agora foi conhecer, rever a mãe dela, porque ela descobriu através das mídias sociais, descobriu direitinho. Ela foi lá, ela era para ficar uma semana, e ela ligou, fazia 3 dias que ela estava, pai, eu posso voltar? Eu estou morrendo de saudade. A minha casa é aí, vocês são a minha família, ela é muito bacana, é muito legal, eu quero ajudá-la, mas vocês são a minha família. Então, isso de você se sentir útil,
de você sentir assim, eu fiz a diferença na vida de 3 seres humanos, e eles me deixaram melhor. O David, então, ele é encantado, nossa, ele adora lá fazer a comida dele, enfeita a salada, ele gosta da salada que as crianças gostam, ele não coloca pimenta, o David gosta muito de pimenta, e ele virou um brasileiro baiano. Ele é um brasileiro baiano, mas ele adaptou todo o gosto da farofa, e eles fazem umas comidas, como que eu posso dizer, que não é o nosso paladar, mas a gente deixa, então, tem o segunda e terça e quinta, eles fazem a comida que eles quiserem, então eles vão lá, colocam um ovo e colocam um revirado, e eles mexem tudo aquilo, ele come aquele prato, eu fico olhando assim, e eu devo querendo fazer a saladinha, eles querem aquele tipo de comida, e a gente deixa. Inclusive aqui o David, pode ser a comida mais chique, mas tem que ter farofa, porque as crianças não comem sem a farofa. E isso é muito legal, mudou o nosso paladar. E eles também mudaram o paladar, porque eles também comem agora comida britânica, que o David faz, o peixinho, o fish and chips, ele faz direitinho. Isso é muito legal. Eu aprendi muito com isso que o deputado David Miranda falou, a resiliência das crianças. Eles nos ensinam muito. O que você espera para os seus filhos, hein, David? Eu espero que eles tenham um caminho de amor, de paz, de paciência. Eu espero que eles sejam felizes, que encontrem pessoas boas no seu caminho e que eles possam ser felizes, assim, o que eles escolherem para fazer, da vida deles, eu vou apoiar, e eu acho que não importa, assim, muito esperar, assim, futuro, eu não tenho essas pretensões, eu espero que eles sejam felizes. Vou melhorar a pergunta, o que você deseja para os seus filhos? Eu desejo felicidade, eu desejo todo o sorriso que eu vejo todos os dias dentro de casa, os abraços, as brincadeiras. Às vezes eu desejo que o Jonatas não cresça mais, porque ele é mais novo, e eu tô vendo eu já vou perder essa fase, que ele tá com agora 12 aninhos, então ainda continua sendo aquela coisa assim, bonitinha do pai, ainda sabe, assim, meu Deus do céu, eles estão crescendo muito rápido. Eu desejo que eles continuem assim, fiquem parados assim durante muito tempo, sabe? Isso que eu desejo, mas é egoísmo isso. Não, mas eu desejo que eles sejam felizes muito, que encontrem pessoas boas no caminho deles e que eles possam viver essa felicidade que eles vivem agora para sempre. Eu queria poder manter isso, mas a gente não pode proteger eles da vida, eles vão ter muitas derrapadas e muitas coisas na vida, mas espero dar os mecanismos necessários para eles poderem lidar com todas essas situações. Eu desejo amor acima de tudo para meus filhos. Muito legal. Tony, o que você deseja para os seus filhos? O que eu desejo, eu quero neto. Eu tô assim, já tô... olha, a Jéssica, eu quero neto, porque eu não vou poder, assim, então, viu, David? Aqui é uma condição. Eu já acho que eu vou primeiro que você ainda. Não. O mais novo, ele quer ser cinco netinhos. Daí eu falei assim, tudo que eu fui rígido com eles, eu quero dar liberdade para os netos. Eles vão poder comer chocolate antes da janta, eles vão poder comer pipoca com chocolate. Eu quero, porque eu acho que eu fui muito minha mãe com eu não quero chorar aqui, mas eu fui muito minha mãe, eu fui muito rígido com os meus 3 filhos. Eu sou muito, e eu quero com os netinhos, eu quero ser mais soft. Então, eu quero deseducar todos. Tem que pôr limite, né, Tony? Tem que pôr limite. Né? Não, mas com os filhos eu coloquei, mas com os netos eu não vou ter esse compromisso. Então, eu falei assim, vocês podem deixar aqui na casa dos vovôs, que a gente vai cuidar das criancinhas. Mas o que eu quero é que eles sejam pessoas realizadas, que eles busquem, o Felipe quer ser veterinário, a Jéssica quer ser psicóloga, o Alisson quer ter uma academia de dança, então eu quero que ser professor de educação física, que eles sejam realizados profissionalmente, que eles tenham autonomia de falar, eu quero
É isso. E serem felizes, ter amor, e eles que respeitem. Meninos, muito obrigada pela lição, muito obrigada pelo exemplo, muito obrigada pela disposição de amor que vocês tiveram de receber essas 3 almas lindas que são os filhos de vocês e de ficar aqui 1 hora ensinando a gente como é possível a gente viver, construir, compactuar, não é? Fazer advocacy por um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, um mundo onde caiba todo mundo. Muito obrigada. Foi uma grande lição. Beijo. Obrigado.